Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Morei Malachim Ben Israel. Estamos aqui na manhã deste que é o primeiro dia da semana para darmos início às leituras diárias, às Aliot, ao qual ao longo da semana fazemos a leitura de nossa bendita Torá. Estudar a Torá é muito importante para a nossa elevação espiritual, né? Quando nós estudamos a Torá, quando nós colocamos a Torá em prática, nós estamos trabalhando para a nossa purificação, né? Para a redenção, para a purificação de nossa alma, né? Então, é muito importante estudarmos a Torá, porque ao estudarmos a Torá, nós mantemos uma relação boa com o Criador. O Eterno não irá se aborrecer com as nossas atitudes. Pelo contrário, ao invés dos aborrecimentos, vamos receber da parte do Eterno as bênçãos ao qual nós precisamos, né? Porque somos carentes, nós necessitamos, nós não somos nada mais do que pó, né? Nós somos apenas servos, e servos que têm seus deveres, né? Então, os nossos deveres, nossas obrigações para com o Eterno é cumprir a lei que ele determinou. Essa lei não foi criada por homem, não é uma constituição humana, mas é uma constituição vinda da parte de Deus. É isso que Deus quer que façamos? Então vamos fazer. Caso contrário, não estaremos agradando a Hashem. E quando não agradamos a Hashem, nós sabemos das consequências que vamos sofrer na nossa vida, porque é isso que a Torá fala, é isso que a Torá apresenta vários casos de homens e mulheres que deixaram de cumprir a Torá e sofreram graves situações, né? Então nós não queremos isso, nós queremos bênção, nós queremos que o Eterno tenha prazer, né, nas nossas atitudes, como ele tinha prazer nas atitudes de Moshe, dos seus profetas, e que sejamos nós também homens, né, que possamos, homens, mulheres, né, que possamos também agradar a Hashem. Então, o trabalho que nós fazemos diariamente, de estudarmos a Torá, é para melhorar a cada dia a nossa relação com o Eterno, porque vamos estar bem com o Eterno se cumprirmos os seus mandamentos. E os mandamentos não é só guardar o Shabat. Os mandamentos que a Torá nos ensina é para com Deus, é para com o próximo, é nossos deveres, nossas obrigações. Então, temos que colocar em prática, porque não basta também só ouvir, né? Quem ouve e não pratica também é como aquele que não ouve. Então, nós temos que ouvir e colocar em prática. Então, hoje, primeiro dia da semana, nós vamos estudar a primeira aliá da Parashá desta semana, que é a Parashá Bo, a 15ª porção das 54 porções. Então, Parashá Bo, hoje a leitura da primeira aliá está no capítulo 10 de Shemot, Êxodo, capítulo 10, do verso 1 até o Passuque 11. E eu quero aqui dar as boas-vindas a todos os nossos amigos, todos internautas, e a todos que nos ajudam também a manter nossa comunidade, que Hashem os abençoe grandemente. Hoje estamos, pelo calendário gregoriano, dia 18 do mês de janeiro, do ano de 2026, estamos no último dia do mês de Tevet. Hoje, último dia, dia 29 do mês de Tevet. Lembrando que após o pôr do sol é Rosh Chodesh, né? Então,
desde já desejo a todos um Rosh, um bom início de mês, né? A todos, que esse mês seja um novo mês que vai começar, seja para todos de grande bênção, né? Então, Rosh Tov a todos os nossos amigos internautas. Então, a você que hoje, né, dia 18 de janeiro, você que hoje está completando mais um ano de vida, Mazal Tov, né, que Deus, o Eterno, os abençoe grandemente neste dia e em todos os dias da sua vida. Felicidade, parabéns a você que hoje está completando mais um ano de vida. Então, vamos à leitura da primeira Aliyá. Para Shabu, primeiro dia da semana. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim, venatam lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. E disse o Eterno a Moshe: vai ao faraó, pois eu fiz endurecer seu coração e o coração de seus servos, para pôr meus milagres entre eles, e para que contes aos ouvidos de seu filho, e do filho de teu filho, como me burlei do Egito, e os meus sinais que fiz no meio deles. E sabereis que eu sou o Eterno. E vieram Moshe e Arão ao faraó e disseram-lhe: assim falou o Eterno, Deus dos Hebreus: até quando recusas dobrar-te diante de mim? Envia o meu povo para que me sirva. Porque se te recusares a enviar o meu povo, eis que eu trarei amanhã gafanhoto em tuas fronteiras, e cobrirá a vista da terra, e não se poderá ver a terra, e comerá o resto do que vos ficou da chuva de pedras, e comerá toda a árvore que vos cresceu no campo, que vos cresce no campo. E se encherão tuas casas, as casas de todos os teus servos, e as casas de todo o Egito, como nunca viram teus pais, e os pais de teus pais, desde que estão sobre a terra até este dia. E virou-se e saiu de junto do faraó. E disseram os servos do faraó para ele: até quando será isto um impedimento para nós? Envia os homens, e que sirvam ao Eterno, seu Deus. Ainda não sabes que está perdido o Egito? E fizeram voltar Moshe e Arão diante do faraó. E ele disse: ide, servi ao Eterno vosso Deus. Quais são os que vão? E disse Moshe: com nossos jovens e com nossos velhos iremos, com nossos filhos e com nossas filhas, com nossos rebanhos e com nosso gado iremos, pois temos festa do Eterno. E disse-lhes: seja o Eterno assim convosco, quando eu vos enviarei, e a vossas crianças. Olhai que o mal está em frente às vossas faces. Não deve ser assim. Ide, rogo-vos, os homens, e servi ao Eterno, que isto é o que procurais. E expulsou-os da presença do faraó. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet vehayol lana betorreinu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Estamos iniciando, a leitura do livro de Bo, 15ª porção, falando das pragas que caíram sobre o Egito. Na leitura da última Aliyá, da Parashá Vaerá, nós vimos a praga do granizo que caiu sobre o Egito e trouxe, de fato, um grande estrago sobre algumas lavouras, Vimos que danificou a seda,
danificou uma outra até como alimento, né? A cevada também foi danificada, e vimos que o trigo não foi danificado. Então, a primeira aliá fala com respeito à vinda de Moshe novamente, a presença do faraó, pedindo para que ele lhe deixasse o povo de Israel ir embora. E o faraó realmente não deixou. Tentou, de certa forma, uma negociação, querendo que apenas os homens fossem para servir a Hashem. E o Moshe falou: não é assim. Todos nós iremos, inclusive nosso gado, nossos animais, todos, homens, mulheres e crianças. Todos nós iremos. Então o faraó endureceu novamente o seu coração e veio mais uma praga. A praga do gafanhoto, que concluiu, digamos, como a Torá fala, causando um grande estrago naquilo que o granizo não havia, as pedras não haviam destruído, os gafanhotos iriam destruir. Rashi, que é o comentarista da Torá, vai dizer que cada praga que caiu na terra do Egito, ela foi uma forma como Deus puniu o faraó e o povo pelo mal causado aos filhos de Israel, aos hebreus. Então, no que diz respeito à praga dos gafanhotos, ela foi enviada por Deus como uma consequência do mal que os hebreus causaram, que os egípcios causaram a nosso povo. E que mal foi esse? Segundo Rashi, os hebreus, quando estavam no Egito, eram obrigados a plantar árvores frutíferas. E os hebreus e os egípcios usufruíam, dessas árvores frutíferas. Então, esses gafanhotos vieram para consumir todas essas árvores frutíferas e do mal que eles causaram, então, aos hebreus. Então, o faraó, Aliá vai dizer que o faraó endureceu o seu coração quando recusou deixar o povo ir embora. Ele endureceu o seu coração. E o que nós lemos aqui na Aliá é que o faraó ainda vai desafiar o Eterno, quando ele disse: quem é o Eterno para que eu escute sua voz? E Israel, não conheço o Eterno. Então, foram essas palavras do faraó. O faraó recusou deixar o povo embora, mesmo sabendo realmente quem eram os hebreus e realmente sabendo quem era o Deus dos hebreus. Mas ele simplesmente endureceu o seu coração. Então, o que nós vimos hoje não é diferente. As pessoas realmente conhecem a Deus. Quando falamos com uma pessoa, principalmente aqui no nosso país, quando falamos com alguma pessoa, com alguém, ela vai dizer: sim, eu conheço a Deus. Eu conheço, é o Deus, é o Criador, é o Deus que criou todas as coisas. As pessoas até confessam que conhecem, outras, de fato, já não, já conheceram e agora rejeitam, ou seja, estão endurecendo o seu coração.
Então, o fato é que muitas pessoas hoje rejeitam o Criador. Estão rejeitando o Criador, endurecendo o seu coração e trazendo sobre si sérias consequências, né? Então, o mal que veio sobre o povo, sobre o faraó, foram consequências do endurecimento do coração do faraó. Então, cabe também a nós uma lição. Não podemos endurecer o nosso coração quanto aos nossos deveres e nossas obrigações, porque Rashi vai dizer que os milagres que ocorreram no Egito não serviram só, caíram no Egito, não serviu somente para os egípcios reconhecerem que Deus realmente é o Deus único e verdadeiro. Não serviu somente para os egípcios. Rashi vai dizer que os sinais também serviram para os hebreus, aqueles que haviam rejeitado Moshe, aqueles que também endureceram seu coração quanto à chegada de Moshe. Então, cabe a nós não endurecermos o nosso coração nos nossos deveres, nas nossas obrigações. Porque quando eu deixo de fazer aquilo que o Eterno, que a Torá ordena fazer, eu estou, de certa forma, endurecendo o meu coração. Eu não aceito, eu rejeito, eu vou contrariar a vontade do Eterno, e isso pode trazer sérias consequências. Então, devemos cumprir Torá dentro daquilo que ela nos ensina. Na questão dos mandamentos, nos esforçar para fazer, para cumprir, ainda que não fique 100%, ainda que não perfeito, mas devemos fazer. Porque não podemos dizer, eu não vou fazer, isso eu não vou entregar, eu não vou entregar o meu macer, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Aí você está indo contra a Torá, naquilo que a Torá determina. Então, isso é um endurecimento do coração. E o que isso pode trazer? Pode trazer consequências, né, ruins, coisas ruins. Então, que possamos nós, não endurecer o nosso coração. Vamos fazer aquilo que cabe a nós, aquilo que somos ordenados pelo Eterno, por nossa Torá, e em prol e o que nós estaremos recebendo realmente são coisas boas na nossa vida. E é o que nós desejamos e nós sempre pedimos a Hashem. É isso, né? Então, ficamos por aqui na leitura dessa primeira aliada para Shabu. Lembrando, então, que após o pôr do sol, estaremos iniciando o 5º mês do calendário judaico, né? O 5º mês do calendário judaico, que é o mês de... eu anotei aqui. O 5º mês é o mês de Shevat, que é o 11º mês do calendário judaico civil, 11º mês do calendário civil, e o 5º mês do calendário religioso. Lembrando que no próximo mês é o mês da festa de Purim, que é o mês de Adar, e depois o próximo é Nissan, que é o mês de nossa festa de Pêssar. Então, estamos próximo da festa de Adar, da festa de Purim, e também já muito próximo da festa de Pêssar. Então, já é hora de nos prepararmos para a festividade de Purim e a próxima Pêssar, tá bom? Um abraço a todos, um ótimo dia, um Boker Tov, um Shavuot Tov, que Hashem os abençoe grandemente. Shalom, shalom. Boker Tov. Deixa o seu like, não esqueça, ok?